Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês e suas respectivas famílias. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, ilumine o seu entendimento para que você possa compreender a sua palavra e entender o projeto que ele tem preparado para você. E você, então, sabendo do projeto que Deus tem preparado para você, e você fazendo a sua parte, ele vai fazer a dele e você vai realizar o seu sonho de uma vida nova. Graças a Deus. O que nós queríamos falar hoje é sobre o tema é a facilidade que promove a dificuldade. As facilidades que promovem as dificuldades piores. Jesus se deparou com um problema grave, gravíssimo, pois ele tinha sido levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo, para ser tentado. Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado? Para que ele fosse experiente na fé e para que ele deixasse o ensinamento para nós, para que pudéssemos seguir o seu exemplo, a fim de que nós não viéssemos ou não venhamos cair em tentação. Então, o Espírito Santo tinha um projeto e Jesus se sujeitou ao projeto dele e hoje nós nos beneficiamos porque ele, Jesus, se sujeitou ao projeto de Deus para ele. Olha só o texto sagrado. A Bíblia fala que depois que Jesus levou, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus não comeu absolutamente nada durante 40 dias e 40 noites. Você imagina a fome que ele deveria estar. Mas ele estava se penitenciando, ou se punindo, melhor dizendo, com esse jejum, porque ele queria manter a sua carne sob controle. Ele queria manter o seu emocional, o seu estado emocional sob o controle da fé, da certeza, da convicção de que o Pai era com ele. Então Jesus, já sabendo que ia ser tentado pelo diabo, ele já foi jejuando antecipadamente e ficou durante 40 dias e 40 noites em jejum. Quando ele estava no auge da fome, fragilizado pela fome, o seu
corpo físico fragilizado pela fome, aí o que o diabo entrou. O diabo poderia tê-lo tentado antes, no início, mas não. O diabo esperou ele ficar fragilizado no corpo físico, no seu emocional, para que então ele pudesse ter sucesso contra Jesus na tentação. E então ele se apresentou para Jesus e disse: se tu és o filho de Deus, ora, o diabo sabia que Jesus era o filho de Deus, e Jesus também tinha essa convicção, que ele era filho de Deus mesmo. Mas o diabo sugeriu uma dúvida. O diabo aproveitou uma dúvida. Ele lançou dúvida sobre uma verdade, sobre um fato, sobre uma realidade. Ele disse para Jesus: se és filho de Deus. Ora, Jesus estava careca de saber que era filho de Deus. Então, não ia adiantar nada aquela dúvida, não. Ia sim, porque se Jesus titubeasse, se Jesus fracassasse, então ele perderia a sua guerra contra o diabo. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem, se tornem em pães. Obviamente, naquelas circunstâncias, o Senhor Jesus foi tentado a transformar as pedras em pães e aliviar a sua fome. Só que, estando em jejum, preparado para enfrentar as dificuldades, preparado para enfrentar qualquer facilidade, porque o diabo apresentou-se para Jesus com uma facilidade, que é o que ele faz com a maioria das pessoas, especialmente as pessoas que estão na fé. Você está na fé e, de repente, você ouve uma ideia, vem um pensamento, ou vem um amigo, um conhecido, um ente querido, e fala alguma coisa para você, sugerindo que você não tem o Espírito Santo, por exemplo, que você não foi batizado com o Espírito Santo, que você não é filha de Deus, que você não é o que você diz que é. O diabo trabalha com a dúvida. A dúvida é uma arma letal, mortal, que o inferno usa para levar as pessoas a caírem em tentação. Foi o que aconteceu. Ele sugeriu, ele trouxe uma ideia para que Jesus resolvesse o problema da fome. É assim que o diabo trabalha. Ele arranja dificuldade para as pessoas e depois ele vem com uma oferta de facilidade, para que então as pessoas venham aceitar a sua sugestão de facilidade, resolver o seu problema na hora, mas depois colher os frutos desastrosos, podres, no futuro. É assim que o diabo trabalha. Ele usa a dúvida. Ele só trabalha com a dúvida. Assim como Deus só trabalha com a fé inteligente, a fé sobrenatural, a fé racional, a fé que pensa, a fé que se sustenta na palavra de Deus, assim como Deus trabalha com a fé inteligente, o diabo trabalha com a dúvida. Ele trabalha com a dúvida.
E cabe cada um de nós decidir o que fazer. Porque a fé inteligente, que é a fé pautada, apoiada na palavra de Deus, essa fé que nada tem a ver com a fé emotiva, aquela fé sensacionalista, a fé que acaba aceitando as sugestões do diabo, porque a pessoa emotivamente está fragilizada. Então, ela usa uma fé emotiva, obviamente, ela não vai conseguir sustentar a sua fé, porque é uma fé emotiva. Mas quando a fé está pautada na palavra de Deus, então a pessoa tem força, tem condições, tem o poder de Deus para defender a sua fé contra aquela dúvida, ou as dúvidas, contra as dúvidas que são sugeridas por meio de facilidade. Jesus poderia transformar as pedras em pães com toda certeza. Ele poderia fazer isso. Mas ele não iria, de forma nenhuma, se sujeitar à palavra de dúvida, à palavra do diabo, à sugestão de facilidade do inferno. Então, ele preferiu se defender com a própria palavra, a palavra de Deus, respondendo: nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você só tem condições de sobreviver nesse mundo, de vencer o mal, de vencer o diabo, de vencer as tentações, de vencer as facilidades que lhe são propostas para que você fique mais encalacrado ainda. Então, é o caso, por exemplo, de a pessoa que está devendo a um banco, está devendo a alguém, e ela recorre a um agiota. O agiota, ele oferece facilidade, ele oferece o dinheiro com facilidade, mas os juros nem sempre é pagáveis, porque são juros altíssimos. E o momento vai chegar em que a conta vai ter que vir, e a pessoa vai ter que se virar para poder pagar. Às vezes, ela não paga, ela acaba perdendo a vida, porque os agiotas normalmente são violentos. Então, minha amiga e meu amigo, o agiota oferece facilidade para você. Olha, não, está aqui, eu te empresto esse dinheiro. Eu te empresto 20, mas daqui a um mês você vai ter que me devolver 40. Ora, se você não pôde pagar os 20 que você está devendo hoje, como é que você daqui a um mês vai pagar 40? Mas a ideia, a sugestão é maravilhosa. Está aqui os 20 que você precisa. Mas não se esqueça, daqui a 30 dias você vai me devolver o dobro. Então, a pessoa que não pensa, a pessoa que vê aquela facilidade naquele momento, ela imediatamente toma atitude, pega os 20 do agiota, paga o seu devedor, mas daqui a 30 dias ela tem que pagar o dobro àquele agiota. Ela tem que devolver o dobro. E se já foi difícil pagar os 20, como é que ela vai pagar os 40 daqui a um mês? Então, isso é muito complicado. Então, o que eu quero que você saiba, que você entenda? Que as facilidades são feitas para criarem maiores dificuldades amanhã. As facilidades hoje são os problemas piores amanhã. E muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento dizem: é verdade, eu caí no conto da facilidade. Jesus mostra com clareza que a facilidade só promove o que não presta. A dificuldade
que você enfrenta hoje para resolver os seus problemas com fé, com a fé na promessa de Deus, vai garantir a você a solução. Pode não ser agora, imediato, mas quem sabe, daqui a pouco, pode ser logo mais, pode ser amanhã. É isso mesmo. Deus é Deus. O que ele fala não volta vazia, não volta para ele vazia. Ele não é mentiroso, ele não é político para vender, prometer facilidades. Ele não é político, ele não precisa ser eleito, ele já é Senhor, ele é rei, ele é Deus. Então, as facilidades promovem dificuldades piores. E, às vezes, as pessoas acabam se entregando às facilidades porque querem resolver o problema naquele momento, resolver imediatamente. Não, minha amiga, meu amigo, use a sua inteligência, use a sua fé com inteligência. Jesus não se aproveitou do poder, da autoridade de transformar pedras em pães. Ele retrucou ao diabo, respondeu dizendo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando a gente pauta a vida, sustenta a vida, estabelece a vida na palavra de Deus, isso se chama fé com inteligência. Porque você está apoiando a sua vida naquilo que está escrito e que tem que acontecer. Graças a Deus. Nós vamos falar mais a respeito disso amanhã, nesse horário. Mas eu quero que você tenha essa consciência de que a facilidade hoje é a dificuldade amanhã. O testemunho desse homem, desse arquiteto, fala o poder da palavra de Deus na vida daqueles que nela creem de todo o coração. Vamos assistir, por favor. Meu nome é José Renan, tenho 29 anos, sou arquiteto. Eu tinha um lar estruturado, meus pais eles me educavam dentro dos costumes da família tradicional, me ensinavam os caminhos do estudo e assim eu tinha todo o amparo da parte deles. Teve uma determinada época da minha adolescência, na escola, eu fui conhecendo colegas ali da escola, garotos até da minha idade, mas que já tinham conhecimento a mais do mundo da criminalidade, da marginalidade. Só que isso foi uma porta que abriu para o meu envolvimento com o tráfico de drogas. Embora eu não fosse usuário de drogas, mas eu passei a estar ativamente em um ponto de droga, vendendo droga. O tráfico de droga, ele apresentava uma vida de regalias. E eu buscava isso. Primeiro, o nome no mundo do crime, de possuir armas, de possuir mais espaço, mais nome no submundo e, querendo ou não, uma vida de facilidades em todos os sentidos. Eu me tornei uma pessoa fechada, extremamente fechada. Era muito difícil eu ter um contato com um civil comum na rua. Eu tinha desistido de estudar, eu tinha desistido de pensar em ter um trabalho, de pensar em ter uma família, de pensar em me voltar para os ensinamentos que um dia os meus pais eles já tinham implantado ou tentado implantar dentro de mim. E até em vez em quando eu lembrava de Deus, mas eu rejeitava aquela lembrança. E, ao contrário disso, eu alimentava pensamentos hostis, pensamento de ódio, pensamento de mágoa. Então, esse era eu. Eu era um poço de amargura, né? Em um determinado dia, em um ponto de droga, eu estava em um momento de distração, conversando ali, e se aproximou uma viatura da polícia de uma maneira bem rápida. E os policiais foram rápidos ali na abordagem. E aí, quando eu cheguei na delegacia, eu já estava apavorado. Eu sabia que a pena para tráfico varia entre 5 e 15 anos. E eu não queria aquilo para mim.
E daquele momento em diante, já começou a vir os pensamentos de acusação. Olha onde você está agora. E agora, será que você sai dessa? Você não tem mais jeito dentro da cadeia. Então aquilo pesou bastante para mim. Foi o momento de maior decadência da minha vida. Então ali eu entendi o que realmente era o crime na cadeia. O que realmente é o outro lado do crime. E ali eu entendi que a vida do crime não era para mim. Eu já queria algo diferente para mim. Mas faltava ainda um direcionamento. E esse direcionamento eu fui descobrir através do trabalho da UNP. E quando os voluntários eles chegavam para fazer a visita, sempre vinha uma direção. E essa era a direção que eu estava precisando, com base na palavra, mostrando que eu poderia, primeiro de tudo, ter uma vida transformada. Eu entendi que a única solução seria fazer um voto com Deus. Eu lembro que foi durante uma reunião da UNP, ali dentro da cadeia, no parlatório, que eu fiz um voto com Deus. E eu falei com Deus que eu queria me tornar um ser humano melhor, que eu queria mostrar para a sociedade que é possível sim ser regenerado. Quando eu vi que Deus ouviu a minha oração, trouxe paz. Não a paz pelo sentido de eu saber que eu estaria solto dali a mais algum tempo, mas a paz de saber que Ele era comigo. Que apesar de eu estar como uma pessoa reclusa na sociedade, Ele foi lá dentro da cadeia, ouviu a oração de um detento e me trouxe uma oportunidade que eu não teria através de um ser humano, mas veio através da mão de Deus. Quando eu saí da cadeia, o primeiro local que eu quis ir foi em uma igreja universal. Eu não vi a hora de chegar diante do altar. Ali eu me senti acolhido. Quando eu cheguei, eu sabia que eu estava no local certo, no lugar certo. E o prazer de estar ali era imenso. Então eu queria agradecer a Deus e não sair de perto do altar. Tanto é que eu comecei a ir frequentemente à igreja pelo desejo de querer beber dessa fonte que jorra do altar. Eu queria estar ali todos os dias, acompanhando as pregações, acompanhando os ensinamentos, desenvolvendo a fé baseada na palavra. Então eu comecei uma nova trajetória de vida. Durante uma pregação, eu ouvi a palavra de Elias e os profetas de Baal, cochear entre dois pensamentos. E aquela pregação me definiu. Aquela pregação foi onde eu entendi que eu precisava estar no centro da vontade de Deus. E uma maneira de eu estar no centro da vontade de Deus era ter o Espírito Santo. E teve um determinado dia, eu me lembro o mês, o ano, onde eu estava em uma reunião de domingo pela manhã, eu buscando, já estava colocando toda a força ali. Então o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu tive uma certeza, uma paz. Eu tive uma alegria que partiu de dentro da minha alma. Foi o dia onde eu tive a maior experiência que um ser humano pode ter. A partir dali eu tive uma vida totalmente transformada. E foi bacana, depois daquela reunião, automaticamente eu me transformei. Eu era uma pessoa muito mais determinada. Parecia que eu tinha alguém me falando, ó, vai ali, faz assim, evangeliza ali, participa disso, faz aquilo. Eu sempre estava com vontade, desejo de colocar para fora aquilo que estava queimando dentro de mim. Mostrar para aquela pessoa que vivia uma vida frustrada, aquela pessoa que eu conhecia que de repente era envolvido com a criminalidade, com a marginalidade, aquele filho que era rebelde, como um dia eu era, que tinha
ele poderia ter uma oportunidade de transformação de vida como eu tinha, porque eu tinha tudo que um ser humano deseja, que é a paz. O Espírito Santo, ele se tornou meu maior patrimônio, a minha prioridade. O Espírito Santo me trouxe inspirações, me mostrou que eu poderia ter uma família, e uma família perfeita, uma esposa com os mesmos pensamentos que o meu, com os mesmos objetivos que o meu. E ele me preparou essa esposa, e ele me mostrou que eu poderia contribuir de uma forma grandiosa para a sociedade através do meu profissionalismo, me despertou interesses, me mostrou o caminho por onde eu deveria seguir na minha vida profissional. Aquilo me trouxe o desejo de estudar cada dia mais, pensar que hoje eu sou um arquiteto, posso ajudar pessoas a construir casas para viver com a sua família ali dentro. Então, para quem destruía famílias, hoje constrói casas para a pessoa viver com a família. É muito gratificante isso, e saber que tudo isso eu devo ao Espírito Santo é algo realmente inimaginável, algo que eu nunca pensei que poderia chegar até onde eu cheguei. Eu sempre me policio buscando agradar o Espírito Santo, porque eu sei que tudo que eu tenho hoje eu devo ao Espírito Santo. É como que eu não sou eu fisicamente, eu sou uma alma que depende do Espírito Santo para viver neste mundo. A Igreja Universal, ela foi uma mãe para mim, uma mãe que acolhe e uma mãe que direciona o filho no caminho. E não só isso, a igreja, ela está a todo momento presente na minha vida, em tudo que eu faço na minha vida. A gratidão que eu tenho pela Igreja Universal não é uma gratidão que pode ser retribuída com dinheiro. Não existe dinheiro que pague a transformação de vida de um ser humano. E através do trabalho da Igreja Universal, eu tive a oportunidade de me tornar um ser humano melhor. Hoje é impossível viver sem o Espírito Santo. Na verdade, causa até pavor de tentar pensar, de imaginar viver sem o Espírito Santo, porque eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. É como que eu estou numa guerra e, assim, o objetivo é um só, é vencer com o Espírito Santo. Não tem como voltar mais para trás. Então, o Espírito Santo hoje para mim é tudo. Se eu perder o Espírito Santo, eu perco tudo. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz
ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Eu me senti pior do que o esgoto, porque o esgoto ainda pode ser tratado, mas para mim, na minha concepção, para mim não tinha mais jeito. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei a ter essa depressão somatizada no meu corpo. Eu perdi boa parte dos meus dentes, perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, eu emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. Uma pessoa, ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível, né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida. E ela chamou a minha mãe e ela falou: olha, eu estou frequentando uma igreja e eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá. Eu cheguei, eu vi, falei: meu Deus, aonde é que eu vim parar? Só que quando eu entrei, no momento em que eu coloquei os pés, eu perdi o medo. Porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E foi a primeira noite, depois de 3 longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Eu já voltei a tomar banho, eu voltei a ter apetite. As coisas começaram assim, a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. E aí eu falei para Deus: o que eu quero nesse momento é te conhecer. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo. E foi algo tão glorioso, porque mudou aqui dentro. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente. Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando: não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver.
Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu estava ali para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá, ele falou assim: ei, você está tentando se matar. Não faz isso não. Ele falou assim: eu vou mostrar para você que teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Senti, depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei: aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Olha, amiga e amigo, esses testemunhos só são a voz de Deus para despertar em você a fé. Ele está dizendo para você assim: ei, eu existo, eu existi na vida dessa pessoa, eu existo para você também. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está falando com você agora. Eu existi na vida do José, eu existo na sua vida também. Mas você tem que me invocar. Você tem que fazer a sua parte. Senão não há casamento. A dona Heloína, essa senhora idosa, ela teve uma experiência gloriosa com Deus. E teve a sua vida transformada, porque ela também ouviu Deus falando com ela: olha, Heloína, eu sou contigo. Você vai assistir, vai ouvir o testemunho dela, você vai ver que coisa gloriosa é Deus falando com a gente. Por favor, pode rodar aí o testemunho dela. Meu nome é Heloína Aparecida Dias Camilo. Aos 10 anos de idade, até então, eu era uma criança normal. Com 10 anos, eu comecei a sentir uma leve dor de cabeça e um sentimento de rejeição. Dos 14 para os 15 anos, eu tive a perda de um irmão. Meu irmão faleceu, ele era casado há pouco tempo, e ali a família se desfez. E aquele tempo foi passando, a minha angústia foi aumentando. Com 17 anos, eu tentei um suicídio. Depois eu conheci um rapaz, tive um relacionamento com ele, tive um filho, não deu certo esse relacionamento, eu fui viver minha vida. Com 24 anos, eu conheci um rapaz e logo a gente casou.
E eu fui morar no fundo da casa da minha sogra. Só que ali voltou tudo de novo, porque eu não conseguia resolver problemas do casamento. E já logo começou a vir problema financeiro. Eu que tinha dentro de casa, o que o meu marido recebia, não conseguia manter a nossa família. Eu já com filho e já grávida de uma menina, né, da minha filha. E quando a minha filha nasceu, ela já nasceu doente. Eu também comecei a ficar doente. O meu filho também começou a ficar doente. Junto com a depressão, aquela angústia, aquele sofrimento, eu não conseguia resolver o problema. Eu discutia com meu marido. Aí voltou a vontade do suicídio. E daí eu comecei a planejar a minha morte de novo. Eu ficava assim, sentada, olhando a minha filha dormindo e planejando como que eu ia me matar e deixar 2 crianças. Então comecei a planejar a morte delas também. Eu falei, eu não vou sozinha. Eu vou levar eles comigo. E todo mundo tem que sentir dó de mim. Eu queria que todo mundo sentisse dó de mim. Que o meu marido sentisse pena, que a minha sogra sentisse pena, que meus familiares sentissem pena de mim. Aí um dia eu cheguei na casa da minha mãe e a minha filha estava muito doente. Já fazia 1 semana que ela não comia, devido às feridas que ela tinha na boca. Toda infecção de garganta que ela tinha que tomar benzetacil. Outro tipo de remédio não fazia efeito. Aí eu sentei na casa da minha mãe, chegou uma senhora. E ela falou, o que está acontecendo? Eu estava chorando muito, eu só chorava. Eu chorava dia e noite. Eu fumava dia e noite, eu não dormia, eu tinha insônia. Porque eu queria resolver os meus problemas e eu não conseguia. E eu descontava tudo no meu marido, eu jogava tudo nas costas dele. Tudo que estava acontecendo, a culpa era dele. Aí essa senhora chegou e falou assim pra mim, o que está acontecendo? E eu chorando, ela falou assim, eu falei, eu não aguento mais, doença, problema dentro de casa, minha filha 1 semana que não come. Aí ela falou assim pra mim, é porque você não entregou a tua vida pro Senhor. Entrega a tua vida pro Senhor. De manhã, entrega os teus filhos pro Senhor. Só que ela era de uma outra denominação e eu já tinha batido em tantas portas, não tinha conseguido nada. Eu falei, não, eu não quero mudar de roupa, eu quero mudar de vida. Porque para mim ir para uma outra denominação e trocar minhas roupas e continuar do mesmo jeito que eu tô, eu não vou, eu não quero, eu prefiro morrer. Naquela semana, minha mãe me procurou e ela falou assim para mim, tem uma igreja. Era a Igreja Universal, que estava já há algum tempo na cidade, né? Então, ela falou assim, aí eu fui, ela chegou e eu falei assim, mãe, eu vou indo lá nessa igreja que a mãe falou. Ela falou, vamos, eu vou com você. E nós fomos. Aí eu cheguei lá, fui muito bem atendida. Eu chorei todos os anos da minha vida, porque eu cheguei lá com de 27 para 28 anos. Aí eu fiquei para reunião. Quando eu saí dali, eu saí com uma paz tão grande, a paz da certeza que dali pra frente tudo ia dar certo. É que tudo aquilo que eu deixei ali, eu deixei tudo ali, deixei a minha vida velha, os problemas que eu não conseguia resolver, eu deixei tudo no altar. E quando eu saí com uma paz muito grande. A oração foi diferente. O pastor falou ali naquela hora com a gente, né, com quem já estava ali, porque já era a hora da reunião, com uma certeza tão grande que tudo aquilo ia mudar, eu já estava ali extasiado, eu já queria mesmo, era aquela mudança que eu queria. Então, na hora que começou a reunião, eu já vi que tudo ali era diferente, eu não ouvi ali o que eu já tinha ouvido nas outras, né? Então, ali eu ouvi coisas diferentes, palavras de fé, palavras que colocava a gente para cima, né? Levantava a nossa autoestima. Então, eu falei, é aqui que eu quero ficar. E dali os meus filhos já começaram a ser curados, eu fui percebendo. Eu já fui dormindo de noite. O meu marido chegava, eu já não discutia, não jogava nada nas costas dele. Eu comecei a conseguir resolver os problemas de dentro de casa, porque tem, né? Todos os problemas, a mulher, ela é auxiliadora, então eu tinha que fazer, né? Então eu fui aprendendo com Deus. Quando eu fui, teve um evento que eu fui no Pacaembu, em São Paulo, o bispo Macedo que fez,
que eu tive a oportunidade de conhecer ele assim, né? Ele falou uma palavra que eu falo assim, que todo mundo usa, todo mundo fala, amai a Deus em primeiro lugar, mas que ninguém dava valor, a maioria das pessoas não dá um valor nessa palavra, né? A gente só dá valor nessa palavra depois que a gente conhece o Senhor Jesus. E ele entrou para fazer esse evento no Pacaembu e ele passou isso daí. Foi a primeira palavra que eu ouvi do Bispo Macedo. Eu busquei tanto naquele dia, mas a gente não tinha nem imaginava, assim, e parece que eu fui crescendo, buscando, crescendo. Eu olhava assim para os meus filhos, né? Tava minha menina e meu filho junto comigo. Eu olhava assim para os dois. Eu falei assim, tá tudo bem com vocês? Porque comigo, parecia que eu estava uma lâmpada acesa, parecia que eu estava iluminando tudo. Eu estava a própria luz acesa, assim. Recebi o Espírito Santo naquele domingo de manhã, naquele voto que nós fizemos. E daí tinha perseguição logo mais. Não demorou por muito tempo, assim, nós tivemos uma grande perseguição. A perseguição foi muito forte. Eu engravidei, né? E não demorou muito tempo. A igreja foi fechada. E daí eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou continuar. A gente ficava ali, a gente chegava na porta, a igreja fechada. Então, pro lado da nossa igreja tinha um viaduto. Aí o pastor combinava com a gente esperava ele na porta em todas as reuniões. E eu ia na reunião das 3 horas da tarde, né? E eu já estava grávida. E ali as pessoas passavam, davam risada. Jogava lixo na gente, casca de banana, casca de ovo, mas eu nunca desisti. Ali eu ia de cesta, debaixo de sol, debaixo de chuva, mas nada impedia. Quanto mais sol quente, quanto mais chuva, mais forte a gente ficava. E o tempo passou e a minha filha, depois a caçula, foi apresentada embaixo da ponte, porque a gente ainda estava sem igreja. Aí uns 2 meses depois, foi arrumado um salão, conseguimos um salão, aí nós fomos para um salão. Mas dessa perseguição eu tive certeza que o Espírito Santo estava dentro de mim. Tudo mudou, eu mudei, saí da minha sogra, a vida financeira foi para frente. Aí hoje a gente não tem mais, em casa não tem doença, em casa não tem discussão, não tem briga, não tenho mais depressão. A vontade do suicídio sumiu por completo. E hoje a gente tem casa, nós moramos bem, a vida financeira está bem, e a gente tem carro, né? Eu andava de ônibus, hoje a gente tem 2 carros na garagem, tem uma casa boa, o casamento está bem, não existe discussão, não existe... Eu não jogo nas costas dele mais nada, né? Porque eu sei aonde está a solução. Se eu passo por algum problema, eu sei aonde buscar a solução, né? Isso daí já está com 32 anos. E não desisto nunca. Hoje eu faço parte do grupo de Depressão Tem Cura, lá na minha igreja. Servindo a Deus, não vou desistir jamais de grupo, de almas, de ganhar almas. A admiração que eu tenho pelo bispo, da luta que até hoje ele tem, né, pelas almas, a sede que ele tem pelas almas, e ele passa isso pra gente, né? Então, eu também não quero desistir, eu quero ser como ele, até o fim, lutar para ganhar almas. Amo a minha mãe já faleceu, não infelizmente, porque eu sei que ela está com Jesus. Minha mãe faleceu, mas a minha mãe espiritual é a Igreja Universal. Ela me recebeu de braços abertos, sem rejeição, né? Tirou meu sentimento de rejeição, me recebeu com maior amor. E isso daí não há dinheiro que pague, não há nada que pague o que a Igreja Universal tem feito por mim. Muito legal, maravilhoso o testemunho dessa senhora, magnífico. Como Deus é grande, não é, minha amiga, meu amigo? Mas olha, preste atenção, ele continua sendo grande, ele nunca vai diminuir, ele quer mudar a sua vida como mudou a vida dessa senhora. E a família inteira, toda a família dela foi transformada. E por falar em família, ontem nós começamos um propósito de oração 7 dias, à meia-noite, pela família. E você, obviamente, deve estar aí, né, esperando o momento para orar, não só ao meio-dia, mas também à meia-noite, pela família. Vamos unir a nossa fé agora e vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu